Fazendo as Contas, o podcast de finanças e negócios. E aí, pessoal, aqui é Rodrigo Bastos Monteiro. A conversa de hoje é sobre alugar ou comprar um imóvel para morar. Essa história de comprar ou alugar imóveis, isso para morar, né, pensando em imóveis para morar, ela faz parte meio que do ideário nacional. A gente, quando começa a dar os primeiros passos financeiros na vida, é apresentado muitas vezes pela nossa avó, pelo nosso pai, pela nossa família, com a ideia de, olha, você precisa ter uma casa, a casa própria é uma segurança. E então todas as vezes que a gente toca nesse assunto, e no nosso caso aqui do podcast, tocando nesse assunto do ponto de vista financeiro, isso pode gerar em algumas pessoas uma sensação de que a gente está falando alguma coisa que não deveríamos nem conversar. Mas eu queria dizer que não é verdade, assim, né? A gente pode falar sobre todos os assuntos, a gente pode pensar sobre todos os assuntos, pensar sobre alguma coisa nunca é errado. Então, para acertar muito claramente o que é que nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre, do ponto de vista financeiro, vale mais a pena comprar uma casa para morar ou alugar uma casa para morar? Então, para responder essa pergunta, o que a gente está comparando? A gente está comparando se você de fato tiver o dinheiro para comprar uma casa e colocar esse dinheiro numa aplicação, vai valer mais a pena do que, tendo esse dinheiro, comprar uma casa e se livrar do aluguel. Basicamente são esses dois cenários que a gente pode pensar. No primeiro cenário, você comprando uma casa para se livrar do aluguel, a gente tem que olhar a magnitude dos aluguéis hoje em dia. Então, por exemplo, se você tivesse 200 mil reais aí na sua conta, né, e for comprar uma casa de 200 mil reais, você pode se livrar de um aluguel de aproximadamente 800 reais. Da onde que eu tirei esse número? É bem importante essa informação, eu vou falar ela ao longo do restante do podcast. Essa informação de que hoje os aluguéis são aproximadamente 0,35% ao mês, né, de uma aplicação, 0,35% do valor do imóvel. Essa informação a gente vai retirar de um indicador chamado FIPE-ZAP. Você já conhece a FIPE lá dos carros, né, dos veículos, a tabela FIPE. Essa mesma fundação faz o cálculo, faz o acompanhamento mensal dos preços dos aluguéis e também dos preços dos imóveis. E ela está acompanhando isso já há mais de 10 anos e identifica que hoje, em média no Brasil, o valor de um imóvel é 0,35%. O valor do aluguel do imóvel é 0,35% do valor do imóvel. Então, se você colocar os seus 200 mil reais numa casa, o que você vai perceber é que vai se livrar de uma conta de mais ou menos uns 800 reais. Só que qual que é o problema? Se você pegar esses 200 mil reais e aplicar na caderneta de poupança até mesmo, você já vai ganhar mais do que isso. A caderneta de poupança hoje é 0,375% ao mês, né? Então 0,35% ao mês é um aluguel, 0,375% é o retorno que a caderneta de poupança dá. Claro que a gente não vai falar só de caderneta de poupança. Você tem diversos outros investimentos que vão retornar 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,9%, 1%, aí sempre na renda fixa, né, com baixo risco de crédito, risco de taxa de juros, de inflação, enfim. Então, do ponto de vista financeiro, não vale a pena comprar uma casa porque você vai se livrar de uma conta de 800 reais, por exemplo, se você tiver 200 mil, que é pequena ao lado do quanto você pode receber numa aplicação como essa, R$ 1.200, R$ 1.300 reais. Então, o benefício financeiro de deixar o dinheiro aplicado, pagar um aluguel de R$ 800 reais e ainda sobrar um excedente, é muito melhor fazendo uma aplicação. Por outro lado, as pessoas podem dizer, mas espera aí, a casa pode ficar ela pode se valorizar. E o próprio FIPE-ZAP dá números interessantes para a gente. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, de 2008 até 2018, eu estou gravando isso em 2019, mas é 2008 até 2018, o incremento, né, o quanto as casas ficaram mais valorizadas no Brasil, os imóveis ficaram valorizados no Brasil, em média, foi de
30%. Na realidade, o número preciso é de 27,76%, mas vamos arredondar para 30%. Então, as casas se valorizaram nos últimos 10 anos 30%. Qual é o problema? O problema é que a inflação do período foi de 46%. Nos últimos 10 anos, a nossa inflação foi de 46%. Então, de certa maneira, o que a gente poderia dizer assim, se alguma coisa tem o seu preço aumentando 30%, os imóveis, e a inflação aumentou 46%, o que aconteceu, na verdade, foi que os imóveis ficaram mais baratos 15% nos últimos 10 anos. Então, veja, ao contrário da falsa sensação de que os imóveis ficaram mais caros nos últimos 10 anos, o que aconteceu foi que os imóveis ficaram mais baratos, não compensou. Se uma pessoa que tinha uma aplicação há 10 anos atrás investiu, né, na renda fixa, hoje ela tem muito mais dinheiro. Para ser mais preciso, o CDI valorizou nos últimos 10 anos 193%, né? Então a pessoa ficou 100% mais rica do que uma pessoa que investiu no imóvel. Muito bem, então vamos resumir os nossos dois raciocínios aqui. Vale a pena comprar uma casa ou vale a pena alugar no Brasil, levando em consideração os títulos de renda fixa disponíveis? Vale a pena alugar. Primeiro, porque os aluguéis são muito baratos. Comparando os aluguéis com os preços dos imóveis, os aluguéis são super baratos. Segunda coisa, os imóveis não sobem tanto quanto a gente imagina. Na realidade, nos últimos 10 anos, eles subiram menos do que a inflação em média no Brasil, usando o índice FIPE-ZAP para acompanhar essas informações. Então, nem do ponto de vista de quanto custa um aluguel, nem do ponto de vista da valorização dos imóveis, vale a pena comprar um imóvel. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, acompanha com a gente, terão outros episódios aqui no podcast. Muito obrigado, um grande abraço, tchau. Espero que você tenha curtido o nosso conteúdo. Se você quiser aprender mais com a gente, se inscreva no nosso canal para receber mais informações. Por hoje é só, até um próximo episódio, valeu!